Olá, meu nome é Cristiane Silva e eu ajudo pais a transformar o relacionamento entre pais e filhos através do conhecimento e da prática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação que várias mães vivem, por exemplo, precisa ir para algum lugar e a criança não para, não obedece, fica naquela correria, corre daqui, corre dali. E a mãe não consegue fazer o que precisa ser feito porque fica o tempo todo correndo atrás da criança, que não para, que é inquieta, que é agitada, né? Então, eu tenho duas meninas, né? Eu sempre conversei muito com elas. Uma coisa que vocês podem ver nos vídeos que eu faço, que eu sempre estou ali falando sobre comunicação, porque comunicação é uma ferramenta que para mim funciona muito bem. Eu nunca ignorei essa ferramenta na minha relação. Eu me lembro que mesmo quando eu estava gestante, eu já fazia uso dela. Ela estava lá com meu barrigão, então eu conversava, eu cantava e conversava muito. Quando elas nasceram, né? Eu continuava ali no diálogo, até coisas do tipo assim, ó, filha, hoje nós vamos pro pediatra, sabe o pediatra? Então nós vamos lá, porque ele vai olhar você, vai cuidar de você. Puxa vida, né? O que uma nenenzinha estava entendendo que eu estava falando? Então, assim, parece que é uma coisa assim que não faz sentido, né? Como se eu estivesse ali, sei lá, perdendo tempo. Mas olha, não. Eu sei que assim, ela podia não entender as minhas palavras no momento, mas a comunicação pessoal, assim, que eu passava para elas, a segurança, ela sentia tudo isso. E a prova disso é a reação que ela tinha. Não naquele momento, claro, apesar que os olhinhos dela ficavam ali brilhando, né? Gostoso quando você vai conversar com o nenenzinho, ele fica ali olhando, puxa vida, né? Que passa na cabeça desse neném. Mas ali você está estabelecendo algo que é muito importante, que é o vínculo, que é a confiança, que é a segurança. Então, assim, eu sempre fiz uso dessa ferramenta. E o interessante é que, assim, quando você se comunica, você passa a fazer com que o seu filho entenda certas regras que você impõe, disciplina, certos pedidos que você faz. Porque o que acontece muito é que nós pedimos coisas aos nossos filhos, coisas que às vezes a gente também não cumpre, e coisas que a gente espera que assim, você pede, você espera que ele compreenda de imediato aquele seu pedido, que ele aceite. Só que, quanto que o seu filho entendeu daquele pedido? Quanto que ele absorveu? Quanto que ele entende ali na cabecinha dele a importância, por exemplo, vamos colocar uma mudança na rotina. O quanto que ele entendeu do porquê de mudar a rotina, né? Ele estava tão bem ali naquela rotina, tão confortável. Então, por quê? Por que mudou, né? O quanto que ele entende disso? O quanto que você conversou, explicou para ele sobre essa mudança da rotina? O porquê e principalmente quais os benefícios. Você levou para ele os benefícios, né, dessa rotina, dessa mudança? Né? Você mostrou para ele o valor disso tudo? Então, às vezes, a gente espera uma coisa dos nossos filhos meio que mágica, né? A gente pede, quer que eles entendam na hora. E aí o que acontece, né? Ou melhor, o que não acontece? Você não tem o retorno que você esperava ter, aí você fica frustrada, aí você fica desconfortável, né? Falei sobre isso num vídeo, sobre o desconforto. Mas por quê? Porque houve um pedido, muitas vezes uma exigência, uma imposição, mas não houve uma clareza, né, nessa disciplina, nessa imposição, enfim, né? Então, assim, não houve uma clareza nisso.
ela não entende. E se ela não entende, pode ter certeza que ela vai continuar fazendo. Por quê? Porque ela não entendeu, né? Então, assim, é interessante que quando a gente precisa mudar alguma coisa dentro de casa, por exemplo, né? São várias as situações, ou mudar alguma coisa na rotina, aí você tem sim de chegar e conversar, filha, a gente precisa. E sabe o que é mais legal? Porque assim, as crianças, eles gostam quando a gente pede ajuda para eles. Eles se sentem valorizados, sabe? Colocar elas assim, como fazer parte desse momento, dessa mudança que vai beneficiar a família. Então elas se sentem muito valorizadas e motivadas também a contribuir. Ainda que ela não consiga contribuir na sua totalidade, como você espera, né? Porque às vezes tem coisas que a gente quer de nós mesmos que nem nós conseguimos executar 100%, mas a gente quer que os nossos filhos executem 100%, a gente quer quase que eles sejam perfeitos. Nós não somos, mas queremos que eles sejam. Então, essa comunicação, assim, você chegar e colocar eles a par da mudança que vai ter, o porquê dessa mudança. Além de tudo, você mostra pelo teu filho respeito, consideração, coisa que todo pai e mãe quer do filho. Quer ser respeitado pelo filho, quer ser considerado pelo filho. Então você vai estar ali estabelecendo um relacionamento forte, sólido, porque isso começa desde pequenininho, então você vai construindo tijolinho por tijolinho, e isso vai criando uma raiz entre vocês, na relação de vocês. Quando tem essa troca, quando a criança tem parte na rotina, parte em algumas decisões, claro que tem decisões que competem ao marido e à mulher, que não deve nem ser conversado, discutido na frente da criança. Mas também sempre tem aquelas coisas que a criança pode tomar parte naquilo. E isso é importante para ela, né? Ela se sentir esse valor, sentir que faz parte daquilo, né? E não que simplesmente só tem que ficar cumprindo com imposições, exigências e sem saber o porquê. Então, assim, funciona e funciona muito. E quando não há essa consideração, quando não há esse tipo de troca, sabe, esse pedido de ajuda muitas vezes, então, numa mudança de rotina, por exemplo, ela pode reagir com birras, né, fazendo birras, ela não tem maturidade para se expressar, então ela vai se expressar do jeito que ela sabe, né, de acordo com a faixa etária dela, de acordo com o ambiente que vive, de acordo com a educação, né, o desenvolvimento dentro de casa. Então ela vai reagir da forma que ela sabe, né? E nós adultos também fazemos isso, sabia? A gente também às vezes faz birra, né? Às vezes a gente também desobedece, né? Então, só que a gente se esconde atrás da palavra adulto, né? Não, eu sou adulta, não, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E na verdade, quem que você é para o seu filho, né? O que você tem, qual é a representatividade que você tem estabelecido nessa relação, né? Então, assim, isso talvez você faça esse trabalho, toda essa arquitetura agora, mas pode ser que você não colhe agora de imediato, pode ser que você vai colher lá na frente. E não pense que os ensinamentos que você tem aplicado na sua casa, né, nessa relação, não pense que ela tem sido em vão. Não pense que assim que você está fazendo, não está tendo resultado. Pode ser que você não esteja tendo o resultado que você espera, mas que tudo aquilo está sendo absorvido e de certa forma armazenado na cabecinha dessa criança, isso está. Pode ter certeza disso. Só que por isso mesmo que você tem que ter assim um certo zelo na forma como você conduz essa relação, para que na hora certa, na hora que a sua criança tiver maturidade para isso, ela venha apresentar bons frutos, né? Ela venha apresentar aquilo que realmente se espera de uma criança que
recebeu aí todo esse aparato, essa educação, enfim, né? Então, é muito legal, assim, você usar ferramentas, por exemplo, você vai em algum lugar público, você precisa levar o seu filho, mas você sabe que de repente ele é agitado, inquieto, então você tem que conhecer o seu filho, você tem que conhecer a criança que você tem, né? Então, assim, você pode dispor de alguns recursos, você pode levar um livro ou levar algo que ele gosta de fazer. Eu sei que hoje em dia as crianças fazem muito uso de celular, né? Assim, eu particularmente não sou muito adepta, assim, de qualquer coisa, tacar o celular na mão, enfim, eu incentivo as minhas filhas mais a parte de leitura, de escrever, elas gostam muito de caneta, papel, escrever, enfim. Elas brincam com o joguinho, mas muito pouco, mas assim, isso foi uma coisa que eu cultivei, né? Nós cultivamos, elas gostam, então elas não têm assim dificuldade com isso, né? Porque o celular, o game não é uma coisa assim que a gente apresenta tanto para elas. Então elas acabaram desenvolvendo outros gostos, outras habilidades, né? Mais direcionadas assim para a parte criativa mesmo. Elas usam justamente por não ter tanto contato assim com tecnologia, elas têm, mas em menor proporção, sabe? Então isso acaba trabalhando muito, desenvolvendo bastante o lado criativo delas. Então essas ferramentas para você usar na hora que você vai sair de casa, né? Você precisa levar seu filho com você. Você sabe que ele não vai parar? Pergunte-se: o que seu filho gosta? Né? O que você pode levar e tá usando como um recurso para aquele momento? Outra coisa, antes de sair de casa, converse. Filho, nós vamos em tal lugar. Tem muita gente, a mamãe precisa resolver tal coisa. Eu preciso que você me obedeça, fique perto de mim. Se é um lugar com muita gente, então você vai explicar também essa questão da segurança, do perigo, né? Que ele pode se perder, e aí o que pode acontecer se ele se perder. Então deixe ele ciente, consciente de onde vocês vão, qual é o perigo do lugar, se é melhor, se o lugar tem perigo ou não, se apresenta perigo, qual é o perigo, o que pode acontecer e o que você não quer que aconteça, né? Fala, você não quer ter a sensação de olhar e não ver seu filho, de saber onde está, o desespero de não te ver mais, né? Então, assim, você tem como resolver essas situações, mas você precisa fazer uso dessa ferramenta, né? Da comunicação, de conversar, né? De considerá-lo, né? Então você vai para um lugar, hoje nós vamos para tal lugar, você vai com a mamãe, mas explica como que tem que ser o comportamento, né? Então você vai estar sempre ali ensinando, educando, e você vai estar dando a ele ciência da situação e do que você espera dele. Eu vou para qualquer lugar com as meninas e elas se comportam muito bem. Então, assim, eu nunca tive problema. Uma vez ou outra que, às vezes, elas, por exemplo, teve um dia que eu precisei ir na prefeitura. E aí elas queriam ao banheiro e aí eu estava sendo atendida e elas vieram umas 2 vezes. Mãe. Aí eu falei assim, só um instante que a mamãe está conversando. Depois que elas me falaram, a gente só vai ao banheiro. Eu falei, então tá bom. Então daí era porque elas queriam ao banheiro. Então elas vieram me falar por quê? Porque daí eu ia olhar e ia ver que elas não estavam sentadas. Então assim, elas têm essa responsabilidade, sabe? De me avisar, mamãe, tô indo em tal lugar, mamãe. Mas por quê? Porque eu ensinei isso para elas, né? Então,
E assim, se não era uma questão urgente de ir ao banheiro, elas iam continuar sentadas, brincando, ou elas ficam passeando, dando volta, mas tudo ali pertinho. Mas por quê? Eu sempre oriento. Então, ó, nós vamos em tal lugar, preciso disso, espero que vocês se comportem desse jeito, que eu espero que vocês façam isso, tudo bem, posso contar com a colaboração de vocês? E pronto. Então, é muito importante que você sempre estabeleça essa consciência no seu filho das coisas. Você vai evitar muitos problemas com isso, vai evitar muitas situações desconfortáveis. Ah, mas meu filho é agitado, ele é inquieto. Então você já sabe, olha só, você já sabe como ele é. Você já sabe que ele é agitado. Então o que você vai fazer? Você vai lidar com essa agitação dele. Como que eu vou lidar com essa agitação dele se ele é agitado? Então, se ele gosta de game, então leva um game, né, um celular para ele. Saiba escolher os joguinhos, procure, ainda mais se é menino, cuidado com aqueles jogos violentos que estimula. Se ele já é agitado, você ainda vai colocar um joguinho violento na mão dele, para ele, né? Procure jogos educativos, e menino gosta muito de desafio, né? Então, coisas assim, jogos que sejam desafiantes, né? Porque se é desafiador, se ele gosta de desafio, então ele vai se entreter naquilo ali, né? Mas é claro que isso, de repente, é uma saída, você precisa sair. Dentro de casa, procure estimular outras coisas que para ele contenha aí desafio, para que ele se sinta ali com vontade de vencer aquele desafio, né? Algo que também vai trazer ali um certo benefício para ele, ajudar algo em seu desenvolvimento, né? Hoje em dia isso parece que ficou muito chato, mas as crianças perdem, acabam não se desenvolvendo naturalmente muitas coisas como deveriam, justamente pelas facilidades que hoje tem, né? Então, assim, a gente tem que proporcionar o melhor ambiente possível para os nossos filhos e para a nossa família. E tudo que a gente proporciona dentro do nosso lar, isso vai se refletir lá fora. Então, se dentro de casa é gritaria, ninguém se conversa, não explica a razão porquê de nada, como é que você acha que seu filho vai se comportar quando você sair de casa com ele? O comportamento que ele tem dentro de casa, ele vai ter lá fora. Isso é fato. Isso é fato. Então, você, dentro da sua casa, você pode treinar essa habilidade, desenvolver tudo isso, para que quando você sair, você não tenha esse tipo de preocupação. Você não tenha esse tipo de problema, né? Então, você vai ver que vai ser muito melhor. Você vai sair com ele, você vai poder ir tranquila. Eu tenho essa tranquilidade. Aonde eu precisar ir, eu não tenho que correr, deixar com um filho com um, deixar com o outro. Claro, muito de vez em quando, às vezes elas falam, mamãe, eu posso ficar na vovó. Mas para mim também não tem problema, porque assim, a minha sogra, a minha mãe, é muito sobre controle, né? Elas não fazem assim o que... É claro que elas permitem uma coisinha ali, mas nada que fuja do controle, né? Mas você é controladora? Eu busco, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, equilíbrio. A gente não pode ser nem, como diz, né? Nem 8, nem 80, né? Que você vai ser uma pessoa duvidosa, mas você tem que ter equilíbrio para educar. Você tem que ter equilíbrio para ensinar. Você tem que ter equilíbrio para conviver com tudo e com todos. Senão, não acontece nenhuma coisa nem outra e a gente fica frustrado, desanimado. Isso é ruim, né? Muito ruim. Então, busca se comunicar, conversar, explicar. E você vai ver, você vai colher os frutos desse ensinamento, desse conhecimento, da prática desse conhecimento. Você vai colher, pode ter certeza disso. Então, se você não executa essa ferramenta da comunicação, acontece que o seu filho não aprende, ele não vai aprender, certo? Ele não vai aprender. E aí, se ele não aprende, ele não vai conseguir executar o que você quer. Se ele não aprender que ele tem que ter um comportamento assim,
em determinados lugares, então ele não vai aprender, ele não vai se comportar, ele não vai ter o comportamento que você deseja, certo? Então, pensa bastante nisso, reflita nisso, e então assim, vai sair, combina antes, mas não espera para fazer isso só quando você for sair, treina isso dentro de casa, executa dentro de casa, tá bom? Vai ser muito mais efetivo, porque você vai criando ali, você vai dando uma estrutura para o comportamento do seu filho, tá bom? E aí você vai sim colher os frutos disso, pode ter certeza disso, tá? Então, combine antes, pratique isso antes, desenvolva, tá? Isso é educação. Educação não é simplesmente mandar a criança para a escola e ela aprender as matérias, certo? Isso é conhecimento, mas educação tem a ver com desenvolver-se, tem a ver com desenvolvimento. Tem muita pessoa que é letrado, mas que não é educado. Tem muitas pessoas que moram debaixo da ponte, né? Que conhece, que falam até 2, 3 idiomas, mas não é educado, certo? Então, a educação é algo muito intenso, né? O significado é muito mais profundo do que simplesmente adquirir um conhecimento. Tem a ver com desenvolvimento, tá? Então, grava isso. E nós pais, nós temos, nosso papel levar os nossos filhos a esse desenvolvimento. Eles se desenvolvendo, eles vão ter estrutura para lidar com as situações da vida aí que eles vão ter que viver, vão ter que passar, enfim, eles vão aprender a resolver os seus problemas, enfrentar os seus desafios em vez de fugir. Quantos adultos aí que a gente não vê que tem idade, tudo, mas não tem estrutura para resolver os seus problemas, né? São dependentes emocionalmente, né? Então, porque não houve essa educação, não houve esse desenvolvimento. Olha como isso é importante, tá? Então, trabalhe isso. E é claro que isso também te afeta, né? Educar as minhas filhas, ajudá-las nesse processo de desenvolvimento também me afeta, mas me afeta de uma maneira positiva, porque eu me desenvolvo, né? Então, para eu desenvolver um ser, eu tenho que primeiro me desenvolver. Mas isso é muito bom, é um aprendizado, é um amadurecimento, é uma troca de experiência, é muito forte. Eu considero isso algo muito forte, muito profundo, e a nossa família ganha, a gente ganha no relacionamento, a nossa relação fica muito mais forte, muito mais sólida e saudável, e consequentemente feliz, né? Feliz, que é o que todo mundo quer um relacionamento feliz, enfim, né? Mas felicidade não é um sentimento, assim como o amor não é um sentimento, né? Mas felicidade, amor, é comportamento, tem a ver com comportamento, tem a ver com atitudes e não com sentir, né? Não com sentir, tá bem? Então, peçam ajuda, tá? Se coloca no lugar deles, explique, combina antes, tá? Você vai ver que você vai começar a colher você vai ter prazer em ir com seus filhos para onde quer que seja, você vai até parar de ficar deixando com o vizinho, com o amigo, né? E você vai poder sair tranquilo com seus filhos sem problema nenhum, Isso é muito bom. Na verdade, isso é muito bom. Se você ainda não vive essa situação dessa, então faz o que eu estou te falando aqui, depois você me fala, tá? Me conta. Vocês estão ouvindo, estão colocando em prática? Me conta. Eu quero saber como que isso tem sido para você na prática. Agora, se você não está praticando, você não vai ter o que falar ainda, né? Então, para você colher, você tem que plantar, certo? E para essa semente dar fruto, você tem que regar, você tem que cuidar dela diariamente. Relacionamento é isso. Você tem que cuidar desse relacionamento diariamente. Não adianta você achar que já fez a sua parte,
né? Ou que simplesmente por estar atendendo uma necessidade física de alimento, roupa, enfim, você está dando o que teu filho precisa. Não, seu filho precisa muito mais que isso, tá bom? Então, você cuidando de todas essas necessidades, né? Você vai estar cuidando desse relacionamento e com certeza vai desfrutar de um relacionamento feliz, de um relacionamento saudável. E o mais ainda importante disso tudo é que quando seu filho crescer e casar, ele também vai levar isso. E ele vai fazer ainda melhor, com certeza. Tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você aprendeu, se isso foi bom para você, compartilhe, comente, tá? Ativa o sininho para você receber as notificações. Todo dia a gente tem um vídeo novo. Se você ainda não está inscrito nesse canal, então se inscreva, tá bem? E eu conto com você para que a gente possa alcançar as famílias. Vamos fazer, como eu tenho dito aí, uma corrente, para que a gente possa, para que as famílias, né, possam desenvolver, desfrutar de um relacionamento saudável, feliz, um relacionamento feliz, filhos felizes, tá bem? Tudo essa felicidade faz parte, é um processo construtivo e a gente precisa saber exatamente como fazer isso passo a passo, tá bem? Vale a pena, tá bem? Não foca no processo não, que às vezes você fala, nossa, não tem que fazer tudo isso. Foca no que você quer, foca no seu objetivo, que daí você vai ter gás, você vai ter motivação para seguir o passo a passo, para construir esse processo, tá bom? Até!